Olá, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Hoje então, pessoal, eu vim falar sobre este livro aqui, Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. É uma leitura que está sendo obrigatória para o vestibular da UFMG e da USP também. Elas estão querendo recuperar, né, a voz feminina da época, e Júlia Lopes de Almeida, ela escreve antes mesmo de Aloysio de Azevedo, O Cortiço. E aqui, na Memória de Marta, iremos também nos deparar com a problemática do cortiço, né? Júlia Lopes de Almeida, ela nasce em 1862 em Campinas, interior de São Paulo, né? E falece em 1934 no Rio de Janeiro. E ela escrevia para folhetins da época, jornais, pequenos contos. Tanto que no final da leitura temos 3 contos aqui nessa publicação, né? Que vem em anexo dela, e uns contos muito bons. Eu adorei os contos, para falar a verdade. E o que eu tenho para falar do Memórias de Marta são 2 Martas, a mãe e a filha. O pai dela se suicida e essas 2 mulheres, tendo que resolver a situação da viuvez, né, vão parar lá no cortiço, e a mãe é lavadeira. Então, assim, é uma vida muito dura. A gente vê essa problemática do cortiço, ela narra como sendo um lugar de pouca luz, de muita violência, né? Aqueles cortiços no quais as portas são pareadas, assim, tem um corredor e as portas com portas, então seria só um cômodo, né? Praticamente, e tem toda aquela relação dos vizinhos. Aí conta também dos vizinhos, né? A história difícil deles. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro, que Júlia quis mostrar não só a problemática do cortiço em si, da infraestrutura, mas a questão moral. E também a questão emocional de Marta, né? Tanto da mãe quanto da filha, mulheres da época. Então Marta, ela cresce nesse ambiente se sentindo magra demais, feia demais, deslocada, né? Então existem vários fatores, uma menina muito traumatizada pela morte do pai. Então elas só almoçavam pão e café fraco, sem leite. Então ela era muito magrinha. Teve também uma doença aqui da época, que eu não me recordo qual, mas as crianças ficam doentes. Ela sempre vai parar na cama, né? Então ela falava assim, ó, chamava-me de lesma, mole, palerma, e riam de mim, das minhas quedas, da minha magreza e da minha timidez. Ela era uma menina também muito tímida, fechada, não tinha voz para nada, né? Não tinha postura de altivez, porque o ambiente, assim, né? Aí vem essa questão, né? Se o ambiente reflete e cria o ser, ou o ser é inerente ao ambiente, né? Então temos aí essa diferença social mostrada com as patroas de Marta, da mãe, na qual ela lavava roupa, engomava, né? Lavava não, gente, desculpa. Ela engomava, ela era passadeira. E aí ela ia entregar, né, as trouxas de roupa nas mansões, nos casarões da época. E Marta teve um contato com uma das filhas, né, dessa dona. E essa filha tinha bonequinhas, falava sobre as roupinhas da boneca. E um dia ela colocou Marta em frente ao espelho, pela primeira vez ela se viu assim, né? E aqui narra também
o vestido, né? A diferença do vestido das duas, da palidez, da bochecha da outra ser gordinha, dela ser magrinha. Então, toda essa comparação e essa ambiência, Júlia traz pra gente mais as questões emocionais do que de fato ela acusa, aponta com um ar muito severo as diferenças sociais, né, que a gente sabe que existia e é um processo histórico, né, existia na época, existe ainda hoje, as situações, né, da favela. Mas a Júlia, ela é muito mais delicada nesse contexto emocional, das dores emocionais das Martas, E aí a história vai desenrolando, né? Existe um assassinato lá, existe um garotinho, um vizinho que falece, uma situação também que choca. E aí Marta, ela se pega nos estudos, ela vai pra escola, que a mãe quer que ela estude, né, seja alguém, e ela se esforça muito, não mostra aqui uma inteligência fora do normal, mas um esforço muito grande, e aí ela começa a chamar a atenção da professora, ela começa a ajudar as outras crianças, e assim ela vai sendo tutorada pela professora até se tornar, passar no concurso, ser professora também. Antes dela passar no concurso, ela já dá aula na escola, começa a dar aula. Aí ela tira a mãe do cortiço, né? Elas saem do cortiço, alugam uma casa, e aí as coisas começam a melhorar um pouco para elas. Mas o salário dela consumia-se todo no aluguel. Narra também uma vez que ela vai numa festa com a professora, uma festa de família com a professora. Ela também vai fazer uma viagem com a professora de férias. Aí fala sobre os primeiros amores, as decepções que ela tem, a insatisfação que ela tem com o corpo dela, com a classe, né? Vamos dizer assim, dela. Até ela se casar também com um rapaz mais velho que ela, que também é cliente da mãe. A mãe ajeita esse casamento, ela sofrendo por um amor aí, decide se casar também por ela, assim, não se sentir, eu com meus 20 e poucos ainda não, ninguém, né, olha pra mim, então a minha felicidade vai ser mesmo com o Miranda. E aí ela aceita esse casamento. E depois deste casamento, a mãe, né, vendo que a filha já está resoluta, né, na vida, já está resolvida, já está amparada, ela já vem a falecer. E o interessante é o corte das expectativas que esse livro dá na gente, porque um dos pontos é isso, é o corte das expectativas. Tem uma técnica nesse livro, gente, que hoje em dia muitos coaches, muitos escritores aí vendendo curso, ensinando como escrever as histórias. E Júlia vem com uma leveza, com uma expertise, assim, que a gente fica de boca aberta, de quanta técnica, e não sei se ela tinha essa técnica ou se é algo realmente natural, que hoje é tido como técnica de escrita, mas é esse corte das expectativas, né? Outra coisa também nesse livro que me chama muita atenção, como eu falei, é uma técnica, mas ela passa isso com uma naturalidade, são as descrições do ambiente. Então, quando ela fala do cortiço, quando ela fala da casa nova que elas alugaram, né? A gente consegue visualizar toda a problemática e toda a delicadeza da descrição dela. Olha para você ver aqui no capítulo. Deixa eu só passar para o outro tempo aqui de vídeo.
Então essa técnica de descrição do ambiente, das coisas assim, é de uma leveza, de uma beleza tão que nos toca, que é perfeito assim, sabe? A gente não sabe se é uma técnica ou se realmente vem da escrita da Júlia essa delicadeza. Olha quando ela fala sobre a casa que alugaram, né? Conseguiram alugar. Fizemos a mudança, agora entrara sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre, com belo cheiro de nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se da velha, rara e feia, naquele ninho risonho e fresco. E aí, muito mais, ela fala do beiral, de muita coisa da casa. Outra passagem muito linda também é quando ela descreve a viagem a Palmares, as férias na fazenda, que ela vai com a professora para esse sítio, né? Que ar fino, que aroma saudável, que tranquilidade, que beleza. Na vasta solidão azulada do céu brilhavam, no poente, os rubores quentes do grande astro, a esconder-se no alto a luminosa e doce estrela Vênus, né? Olha, rubores quentes do grande astro, para se falar do sol. Então, assim, é tão lindo, né, que todas as questões da descrição, que a gente vai passando por esses processos com Marta com mais tranquilidade no coração, mas com aquele apertozinho, sabe? De saber que realmente isso acontecia com as mulheres da época, toda essa dificuldade, né? Toda essa problemática emocional que acontecia, né? E ela, de alguma forma, tinha que resolver a situação, então por isso ela estudou muito, para conseguir, através do estudo, transformar a realidade dela. A mãe também narra, depois de um tempo, o suicídio do pai, que ela pouco falava. Aí Marta ainda se sente pior ainda com a situação. Mas é isso que a gente consegue falar sobre Memórias de Marta, né? Muito bem, gente. Temos aí. E os 3 últimos contos no final também são muito legais. É de uma qualidade, uma alta qualidade essa leitura, assim, que hoje é engraçado como se tem essas técnicas, esses cursos para se escrever, né, bem, não sei o quê. E na época tinha uma facilidade, né, uma naturalidade na escrita, que hoje talvez nesse mundo robótico, né, de cópia, a gente tenta. E esse é o padrão aqui que a gente tenta alcançar da Júlia, sabe? Da escrita natural. Muito interessante também como ela mostra que até certo ponto, Marta, criança, né, ela consegue lidar, interiorizar as suas frustrações e depois de um momento ela explode, né, ela fica com raiva em certos momentos assim e tem crises. E como ela também passeia, né, através da memória, que é Marta contando as suas memórias da infância e da adolescência, e ao mesmo tempo narrando, assim, é muito bom como que ela faz esses recortes de memória. Muito bem, temos então, pessoal, um pouquinho, não é uma resenha, né, mas um pouquinho da minha fala a respeito da Memórias de Marta. Maravilhoso, gente. Mostra a força, né, e o empoderamento não, mas a força da mulher na época, né, e o sacrifício feito para burlar o sistema da pobreza.
É isso, né? Temos aí um legado, né? De mulheres fortes, mas que também é com pesar, né? Que a gente fala sobre essa força obrigada, essa força de sobrevivência, né? A mulher deveria estar num lugar de descanso, né? De descansar o seu feminino, de ser apoiada. Quando Marta consegue esse apoio no casamento, né? A mãe consegue, então, deixar de descansar o corpo, né? Ela passa muito doente o livro todo, engomando lá, madrugada, passando roupa, mas mostra que ela tem algum problema no coração, uma coisa nesse sentido, assim. E quando a filha se casa, essa mãe descansa, né? Vou deixar minha filha com a vida amparada e tudo. É isso. Bom, uma visão feminina aí, né, da problemática do cortiço para vocês. Muito bem. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.